Olá, bem-vindos. Vamos pensar numa coisa. E se as grandes religiões do Oriente não fossem apenas sistemas de crença, mas sim respostas? Respostas diferentes para uma única e grande pergunta que todo mundo se faz? É exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. E que pergunta é essa? É a pergunta de US$ 1 milhão, não é? Qual é o objetivo final da vida? É gigante. Mas o mais fascinante é que cada uma dessas tradições que vamos explorar constrói todo o seu universo filosófico tentando responder a essa pergunta. Então vamos começar a desembrulhar isso. Ok, mas antes de mergulhar de cabeça, um pequeno aviso, tá? Se o ponto de referência principal são as religiões ocidentais, como o cristianismo ou o islamismo, bom, prepare-se, porque o ponto de partida aqui é completamente outro. E aqui está a grande virada de chave. Sabe, enquanto muitas tradições ocidentais se focam num Deus que está lá fora e na revelação que vem de livros sagrados, as tradições orientais, elas propõem um caminho diferente. A jornada não é tanto para cima, sabe, em direção ao céu, mas sim para dentro da própria consciência, para entender a natureza da realidade. Certo, então. Vamos direto ao ponto. A gente vai olhar para 5 gigantes: hinduísmo, budismo, taoísmo, shintoísmo e confucionismo. E o mais legal é que todas elas começam da mesmíssima forma, identificando um problema, um diagnóstico único do que é, afinal, ser humano. Pense nisso como se fosse um médico, sabe? Antes de dar o remédio, ele precisa diagnosticar a doença. Cada uma dessas filosofias faz exatamente isso. Primeiro, elas identificam o que nos prende, o que nos limita. E como elas fazem perguntas diferentes sobre a nossa existência, é claro que chegam a diagnósticos bem diferentes. Olha só que interessante. Aqui estão 5 diagnósticos, lado a lado. E repare na variedade. Para o hinduísmo e para o budismo, o problema é existencial, é cósmico, né? Estar preso num ciclo de renascimento ou a ideia de que a vida é, em sua essência, sofrimento. Agora olhe para o taoísmo, para o shintoísmo e para o confucionismo. O problema aqui já está mais com o pé no chão. É a nossa relação com o mundo aqui e agora. É desarmonia com a natureza, com os espíritos ou com a própria sociedade. 5 problemas, 5 pontos de partida radicalmente diferentes. Ok. Se cada tradição começa com um diagnóstico, com um problema, é lógico que cada uma delas também oferece uma solução, certo? Uma cura. Então, vamos agora ver qual é o objetivo final, a cura que cada uma delas propõe. E claro, para cada diagnóstico, uma cura. Faz todo sentido, né? Se para o budismo o problema é o sofrimento, qual é a meta? O fim do sofrimento, o nirvana. Se para o confucionismo o problema é o caos social, qual é a meta? Criar uma sociedade perfeita. Percebe como a solução é um espelho perfeito do problema que foi identificado? A lógica por trás disso é de uma elegância incrível. Beleza, diagnóstico feito, meta definida. Mas e aí? Como é que se chega lá? Qual é o caminho prático? Vamos ver agora como cada filosofia constrói essa ponte, sabe? A ponte entre o problema e a solução. Vamos começar pelo hinduísmo. O caminho deles leva a um lugar chamado moksha. E a ideia central é quase poética. Imagina que o eu individual, o Atman, é como uma gotinha de água, sabe? E a realidade suprema, o universo inteiro, o Brahman, é o oceano. Moksha é aquele momento, aquele clique, em que a gota percebe que ela é o oceano. E aí ela volta para ele, se liberta daquele ciclo infinito de nascer e morrer. E para chegar nessa união, o hinduísmo é bem generoso. Ele oferece múltiplos caminhos que são os yogas. Não tem uma receita de bolo, um caminho único para todo mundo. Dá para chegar lá pela ação desinteressada, o Karma Yoga, pela devoção cheia de amor, o Bhakti Yoga, ou pelo conhecimento, pela introspecção, que é o Jnana Yoga. É um sistema, assim, super flexível. Agora, no budismo, a meta é o Nirvana. E aqui, olha, é super importante entender uma coisa. Nirvana não é um paraíso. Não é um lugar para onde se vai. É um estado de consciência. É como apagar o fogo do desejo, do ódio, da ilusão, que são as coisas que causam o nosso sofrimento. É o momento em que aquela ilusão de que existe um eu separado do resto simplesmente se dissolve. E o mapa para chegar no nirvana é surpreendentemente prático. É o chamado caminho óctuplo. Pense nele como um treino completo para a mente, sabe? Dividido em 3 partes. Primeiro, é preciso entender o mundo como ele realmente é. Isso é sabedoria. Depois, é preciso agir de acordo com esse entendimento. Isso é conduta ética. E, finalmente, é preciso treinar a mente para manter o foco e a clareza. Isso é meditação. É quase um guia passo a passo para reprogramar a nossa consciência. E as outras 3 tradições? Bom, os caminhos delas são menos sobre fugir do mundo e muito mais sobre viver bem dentro dele. O taoísmo, por exemplo, ensina a gente a fluir com a vida, como se fosse um rio,
praticando a ação sem esforço. O shintoísmo, por sua vez, busca a harmonia com o sagrado que está na natureza, os kami, através de rituais de pureza. E o confucionismo, esse tem um projeto para a sociedade inteira, focado na educação, do respeito, na prática das virtudes, para criar ordem e bem-estar para todo mundo. Ok. Depois de olhar para os problemas, para as soluções e para os caminhos de cada um, começa a surgir uma distinção final e que é fundamental. A gente pode, na verdade, dividir essas 5 grandes tradições em 2 abordagens bem diferentes sobre o propósito da vida. E aqui a gente chega no ponto-chave, na grande divisão entre essas 5 tradições. De um lado, temos o hinduísmo e o budismo que estão, de certa forma, olhando para as estrelas. O objetivo final é a libertação, é transcender este mundo e o seu ciclo de existência. Mas do outro lado, o taoísmo, o shintoísmo e o confucionismo estão olhando para a Terra. O objetivo deles é aperfeiçoar a vida aqui e agora. Encontrar harmonia com a natureza, com os espíritos, com a sociedade. É, no fundo, a busca pela transcendência contra a busca pela harmonia. No fim das contas, essa jornada toda mostra uma coisa bem profunda, né? Como diz a citação, o que importa não é ficar contando quantas religiões existem, mas sim apreciar essa diversidade incrível de respostas que a humanidade criou na sua busca, que nunca para, por significado e por propósito. Isso nos deixa com uma última reflexão, para pensar mesmo. Se a gente olhar para o mundo hoje, para o nosso tempo, qual dessas 2 grandes buscas parece ser mais urgente? A busca por transcender, por ir além das nossas condições atuais, ou a busca por criar mais harmonia dentro delas? Ou será que a resposta não está em uma ou outra, mas sim em encontrar um equilíbrio entre as 2?